Olá, graça e a paz, tudo bem com você? Eu sou Adriana Lima do Conectados à Luz. Eu estou de volta para mais uma leitura de sublinhados e comentados do livro Uma Vida com Propósito, de Rick Warren. A você, hoje é dia 24 de junho, feriado, um dia chuvoso aqui, né? Na região metropolitana de Recife. É um dia perfeito, mais um dia que o Senhor fez, um dia perfeito para você parar um pouquinho, dependendo do horário que você vai ouvir, manhã, tarde ou noite, ou até na madrugada. É um dia perfeito para o Senhor falar com você, tá certo? Capítulo 24, transformado pela verdade. As pessoas precisam mais do que de pão para a sua vida, sabe? Elas precisam se alimentar de cada palavra proveniente de Deus. Está lá em Mateus, capítulo 4, versículo 4. E também em Atos, capítulo 20, versículo 32, diz: a palavra graciosa de Deus pode fazer de vocês o que Ele quer que vocês sejam e dar-lhes tudo de que vocês venham possivelmente necessitar, sabe? A verdade nos transforma, sabe? O crescimento espiritual é o processo pelo qual substituímos as mentiras pelas verdades. Jesus orou: santificai-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Santificação, sabe, exige revelação. O Espírito de Deus usa a palavra de Deus para nos tornar semelhante ao Filho de Deus. Para tornar-nos semelhante a Jesus, devemos preencher nossa vida com a palavra, sabe? E a Bíblia diz: por meio da palavra, somos unidos e moldados para as tarefas que Deus tem para nós. E a palavra de Deus, ela é diferente de qualquer outra, ela é viva, sabe? E Jesus disse: as palavras que eu lhes disse são espírito e vida, sabe? Quando o Senhor fala, as coisas mudam. Tudo ao seu redor, toda a criação existe porque Deus disse, né? Haja luz e houve luz, né? E é isso. E foi pelas suas palavras que tudo veio a existir. Sem elas, você nem estaria vivo, sabe? E Tiago, ele observa: Deus decidiu nos dar vida pela palavra da verdade. Por isso somos a mais importante de todas as coisas que Ele criou, sabe? E a Bíblia, ela é muito mais que um manual de doutrinas. A palavra de Deus, ela gera vida, ela produz a fé, promove mudanças, sabe? Afugenta o diabo. A palavra de Deus realiza milagres, cura feridas, sabe? Edifica o caráter, transforma as circunstâncias, transmite alegria, supera a adversidade. A palavra de Deus derrota a tentação, inspira esperança, libera poder, esclarece a mente, cria coisas e nos garante o futuro eterno, sabe? Não podemos viver sem a palavra de Deus, cujo valor nunca deve ser subestimado. Você deve considerá-la tão essencial à sua vida quanto o alimento. E Jó disse: dei mais valor às palavras de sua boca do que ao meu pão de cada dia. Meu Deus, que eu e você possa falar feito Jó, fazer da nossa vida feito Jó, né? Que dá mais importância, mais valor à palavra de Deus, às coisas do céu, às coisas de Deus do que o pão, sabe? Do que o alimento, do que o pão de cada dia. Meu Deus. E a palavra de Deus é o alimento espiritual da qual você deve se alimentar para cumprir seu propósito, sabe? E a Bíblia é chamada mel. A Bíblia chama de pão, alimento sólido e leite. E essa refeição completa é o menu do Espírito Santo para o fortalecimento e crescimento espiritual, né? E eu faço aqui um breve comentário. Que fase da vida você está? Você está na fase do mel, da palavra de Deus, do pão, do alimento sólido ou do leite, né? É isso. E Pedro aconselha: desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Deus quer que eu e você cresçamos, sabe, para o nosso processo de santificação rumo ao céu, sabe, do jeito que a gente está ao longo do processo da nossa vida. É necessária a santificação, porque a Bíblia fala que sem a santificação ninguém verá a Deus, sabe? Se você quer ver Deus, se você quer ir para o céu, você precisa se santificar, você tem que deixar Deus te amadurecer, você precisa crescer espiritualmente, certo? Eu e você precisamos.
E como? É permanecendo na palavra de Deus. Existem mais Bíblias impressas hoje em dia do que jamais houve no passado. Mas de nada vale uma Bíblia num instante, sabe? Milhões de fiéis são assolados pela anorexia mesmo espiritual, sabe? Morrendo de fome, com a alma subnutrida, sabe? Para se tornar um saudável discípulo de Jesus, alimente-se da palavra de Deus. Deve ser sua primeira prioridade, sabe? E Jesus chama isso permanecer. Ele disse, se vocês permanecem na minha palavra, então são verdadeiramente meus discípulos. Meu Deus, né? E na vida cotidiana, permanecer na palavra de Deus demanda 3 atitudes. Vamos descobrir? Eu quero descobrir, então vem comigo. São 3 atitudes. A primeira dela é, devo aceitar sua autoridade. A Bíblia deve se tornar o critério definitivo para a minha vida. A bússola na qual confio para saber a direção, o conselho a que dou ouvidos para tomar decisões sábias e o parâmetro que utilizo para avaliar todas as coisas. E a Bíblia, ela deve sempre ter a primeira e a última palavra em minha vida, sempre. Muitos de nossos problemas, sabe, ocorrem porque baseamos nossas escolhas em critérios duvidosos, né? A cultura, todos estão fazendo isso, né? Tradição, sempre fizemos isso, né? Não é verdade? Na cultura a gente diz sempre isso. Todos estão fazendo isso. Aí quando é na tradição, sempre fizemos isso. Meu pai fazia, meu avô fazia, minha avó fazia. Eu vou fazer também, né? E a razão é quando a gente diz assim, isso parece lógico, né? E a emoção, pareceu-me a coisa certa, porque eu tomei essa decisão baseada na minha emoção. E todos esses critérios, sabe, eles foram corrompidos pela entrada do pecado no mundo. O que precisamos é o de um critério, sabe, perfeito, que jamais nos aponte a direção errada. Somente a palavra de Deus sempre supre essa necessidade, sabe? E Salomão lembra, cada palavra de Deus é comprovadamente pura. E Paulo explica que tudo nas Escrituras é palavra de Deus. Tudo nela é útil para ensinar e ajudar as pessoas e para corrigi-las e mostrar-lhes como viver. É o que eu falo, é um manual de vida, né? Meu Deus, como a Bíblia é perfeita. E nos primeiros anos de seu ministério, Billy Graham, ele atravessou um período em que lutava com suas dúvidas sobre a veracidade e a autoridade da Bíblia. Numa noite, sabe, enluarada, ele caiu de joelhos e disse a Deus que, apesar das passagens confusas que não compreendia, daquele momento em diante ele depositaria confiança total na Bíblia como a única autoridade para sua vida e seu ministério. Sabe, daquele dia em diante, a vida de Billy Graham foi abençoada com extraordinário poder e eficácia. É isso. É a gente direcionar a nossa vida a Deus, sabe? Uma oração sincera. Pronto, desde aquele dia, a vida dele mudou, não é verdade? E a decisão mais importante que você pode tomar hoje é estabelecer o que exercerá a autoridade máxima sobre a sua vida. Decida que, independentemente de cultura, sabe, da tradição, da razão ou emoção, você escolha a Bíblia como a autoridade definitiva para a sua vida. Estabeleça que antes de tomar qualquer decisão, você perguntará o que a Bíblia diz a respeito, né? Determine que quando Deus lhe mandar fazer alguma coisa, você confiará em sua palavra e seguirá em frente. Quer a ordem faça sentido para você, quer não, né? Independentemente de sua vontade, adote a declaração de Paulo como sua afirmação pessoal de fé. Diga assim, creio em tudo o que concorda com a lei e no que está escrito nos profetas, sabe? O segundo ponto é, devo assimilar sua verdade, sabe? Não basta acreditar na Bíblia. Devemos impregnar essa mente de seus pensamentos de forma que o Espírito Santo
possa nos transformar com a verdade. Existem 5 maneiras de fazer isso. A primeira é você recebe a palavra de Deus quando a ouve e a aceita sem reservas, sabe? A parábola do semeador ilustra como nossa receptividade determina se a palavra de Deus irá ou não criar raízes em nossa vida e dar frutos. E Jesus identifica 3 atitudes de repúdio. A mente fechada, à beira do caminho, a mente superficial, que é o solo pedregoso, e mente distraída, entre os espinhos. E então adverte, considerem atentamente como vocês estão ouvindo a palavra de Deus, não é verdade? É isso, você tem que aceitar, ouvir sem reservas alguma. Porque se você tiver reservas, você vai estar com a mente fechada, você vai estar com uma mente superficial, não é verdade? E uma mente distraída. E toda vez que sentir que não está aprendendo nada com o sermão, com o seu professor de Bíblia, quando você está lendo a Bíblia, você deve examinar a sua atitude, especialmente em relação ao orgulho, sabe? E Deus pode falar até mesmo por meio do professor mais enfadonho, se você for humilde e receptivo. E Tiago aconselha, num espírito humilde, gentil, modesto, receba de bom grado a palavra, que implantada e arraigada no coração tem o poder de salvar a sua alma, sabe? E a segunda é por meio de mais de 2.000 anos a história da Bíblia, somente o líder da congregação podia ler a Bíblia pessoalmente. Mas agora não, agora milhões de pessoas têm acesso a ela, sabe? E apesar disso, muitos fiéis são mais dedicados à leitura do jornal diário, do que à leitura da Bíblia. É mais dedicado ao Instagram, às redes sociais, quando acorda, do que a própria Bíblia, meu Deus. E não é de admirar que não cresçamos, sabe? Não é de admirar que eu e você estamos deixando de crescer. Não se pode assistir a televisão durante 3 horas e esperar crescimento lendo a Bíblia apenas 3 minutos. Uau! É isso, gente. Muitos do que afirmam crer na Bíblia de capa a capa jamais a leram de uma capa a outra. Mas se você separar 15 minutos de seu dia para ler a Bíblia, em um ano terá lido toda ela, sabe? Se você eliminar algum programa de televisão de 30 minutos todos os dias e substituí-lo pela leitura bíblica, você completará 2 leituras das Escrituras no período de um ano. Sabe, a leitura diária da Bíblia o manterá ao alcance da voz de Deus. Por isso, Deus orientou os reis de Israel a sempre manter por perto uma cópia da lei. Ele deverá guardá-la consigo todo o tempo e tê-la todos os dias de sua vida. Mas não se limite a mantê-la perto de vocês. Leia regularmente. Uma ferramenta simples, mas de grande auxílio, é um plano de leitura diária da Bíblia. Ela evitará que você fique saltando de uma parte para outra arbitrariamente, negligenciando outras. A terceira é pesquisar ou estudar a Bíblia. É uma forma prática de permanecer na palavra de Deus, sabe? A diferença entre ler e estudar a Bíblia implica 2 atividades adicionais: fazer perguntas sobre o texto e anotar suas impressões. Você não estudou realmente a Bíblia se não anotou seus pensamentos no papel ou no computador, sabe? E o espaço não me permite explicar os diferentes métodos de estudo bíblico. Mas existem diversos livros que podem ser de grande utilidade nessa tarefa, incluindo um da minha autoria, publicado há mais de 20 anos. O segredo, sabe, de um bom estudo bíblico consiste simplesmente em aprender a fazer as perguntas certas. Os métodos diferentes usam perguntas diferentes, sabe? E você descobrirá muito mais se parar e fizer perguntas simples como quem, o que, quando, onde, porquê, como. É você separar um caderninho, ficar anotando suas dúvidas, ir para um dicionário, E a Bíblia diz, verdadeiramente as pessoas felizes são as que cuidadosamente estudam a perfeita lei de Deus, a qual as torna livres e continuam a estudá-la. Elas não esquecem o que ouviram, sabe? Antes obedecem ao ensinamento de Deus. Todos os que fazem isso serão felizes, sabe?
Eita, quer alcançar a felicidade? Eu quero. Então, como é que a gente vai fazer isso? É isso, lendo cuidadosamente, estudando cuidadosamente a palavra de Deus. O quarto ponto aqui é relembrar a palavra de Deus. A sua capacidade de lembrar é uma dádiva concedida por Deus. Você pode pensar que tem memória fraca, mas a verdade é que você memorizou milhões de ideias, sabe? De verdades, de fatos e imagem. Você lembra o que é importante para você. E se a palavra de Deus é importante, você usará seu tempo para lembrá-la, sabe? E existem enormes benefícios na memorização de versículos bíblicos. Eles o ajudam a resistir à tentação, sabe? A tomar sábias decisões, a reduzir o estresse quando a gente estiver estressado, não é verdade? Quem nunca, né, nesse mundo atual, na época que vivemos, né, é tanto estresse, é tanta cobrança, né? Você vai ganhar confiança, você vai dar bons conselhos e vai compartilhar sua fé com outros. A memória é como um músculo, sabe? Quanto mais a exercita, mais forte ela se torna. E memorizar as escrituras ficará cada vez mais fácil. Você deve começar selecionando alguns dos versículos bíblicos transcritos neste livro que o tenham sensibilizado, sabe? Escrevendo em um pequeno cartão que possa ter sempre com você, né? Releia o trecho em voz alta durante o dia. Você pode memorizar as escrituras em qualquer lugar, enquanto trabalha, né? Se exercita, dirige, espera ou uma hora de dormir, né? Os 3 elementos essenciais para a memorização das escrituras são relembrar, né? Relembrar e relembrar. E a Bíblia diz: lembre-se de que Cristo ensinou e que suas palavras enriqueçam a vida de vocês e os tornem sábios. É isso, gente. Né? E a quinta é refletir sobre a palavra de Deus, o que a Bíblia chama meditação. Então, para muitos, a ideia de meditar evoca imagens de alguém provocando um estado de consciência neutra, né? Deixando a mente fluir. E isso é exatamente o oposto da meditação bíblica. Meditação é pensamento concentrado, é necessário esforço verdadeiro. Você escolhe um versículo e pondera longamente a respeito dele. Como já foi dito, né, no capítulo 11, se você sabe se preocupar, você já sabe meditar. Preocupação é o pensamento concentrado em algo negativo e a meditação tem a mesma característica, porém voltada para a palavra de Deus e não para algum problema, sabe? Não há outro hábito tão eficaz para a transformação de sua vida e para torná-lo mais semelhante a Jesus, que é a reflexão diária sobre as Escrituras, sabe? À medida que utilizamos nosso tempo para contemplar a verdade de Deus, espelhando-nos realmente no exemplo de Cristo, somos transformados segundo a sua imagem, com glória cada vez maior. É isso, gente, o que você está fazendo agora mesmo, né? Me acompanhando nessa leitura. Isso vai te ajudar, vai te ajudar muito. E se você pesquisar todas as vezes que Deus fala em meditação na Bíblia, você ficará maravilhado com os benefícios que Ele prometeu aos que dedicam algum tempo para refletir na palavra durante um dia, sabe? E um dos motivos pela quais Deus chamou Davi, homem segundo o meu coração, é que Davi tinha prazer em meditar na palavra de Deus. Ele disse: como amo os teus ensinamentos, medito neles o dia inteiro. Refletir seriamente na palavra de Deus é a chave, sabe, para obter respostas às orações e o segredo para uma vida bem-sucedida, sabe? Tem religiões, né, que praticam a meditação para você acabar com a ansiedade, para você ter uma mente sadia. As pessoas praticam, sabe, pagam até sessões para fazer meditação. Então, a palavra de Deus já diz isso, né? Medite na minha palavra, né, para que você tenha uma vida bem-sucedida. O segredo está tudo aqui na Bíblia. A gente que gosta de complicar, sabe? O terceiro ponto é: devo pôr em prática os princípios das Escrituras. Podemos ler, pesquisar, refletir e memorizar a palavra de Deus, mas tudo será inútil se falharmos em pô-la em prática. Devemos nos tornar praticantes da palavra. Esse é o passo mais difícil, porque Satanás o combate com muita intensidade, sabe? Ele não se importa se você é frequente estudos bíblicos,
se você contando que não pratique nada do que aprendeu. Então, você vai estar ali lendo, mas ele vai fazer de tudo para distrair você, para que você não pratique nada do que aprendeu, sabe? E enganamos a nós mesmos quando presumimos que assimilamos a verdade apenas por tê-la ouvido, lido ou estudado, ou simplesmente por ter ido ao culto no domingo, escutado a palavra, não é verdade? O fato é que ocupando frequentemente frequentando aulas, seminários e conferências bíblicas, você pode não ter tempo de pôr em prática, sabe, o que aprendeu, esquecendo que aprendeu a caminho do estudo seguinte. Sem a prática, viu? O estudo bíblico ele é inútil. E Jesus disse: quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. E Jesus também destacou que as bênçãos de Deus provêm da obediência à verdade e não apenas por conhecê-la. Ele disse: agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Sabe? E outra razão que nos faz evitar a aplicação pessoal da palavra de Deus é a possibilidade de que isso seja difícil, até mesmo doloroso. E a verdade vai libertá-lo, mas o princípio poderá deixá-lo infeliz. A palavra de Deus expõe nossas motivações, ela aponta nossas faltas, sabe? Ela repreende o nosso pecado e espera que nos transformemos. Faz parte da nossa natureza humana resistir às mudanças, né? Por isso a prática da palavra de Deus é uma tarefa difícil, né? Muito, por isso é tão importante discutir as relações pessoais com outras pessoas, procurar ajuda, deixar Deus constranger, deixar Deus te moldar, te purificar, te transformar, sabe? O processo de mudança é doloroso, não é fácil, dói. O processo de crescimento dói, mas eu te garanto que tem recompensa, sabe? Tem recompensa lá na frente. Você está plantando as suas sementes hoje para lá na frente você colher, ter uma grande colheita, né? Aquele que anda, né, chorando, levará consigo seus molhos. Então é isso, é você praticar constantemente a palavra de Deus. Viver verdadeiramente a palavra de Deus, pedindo graça a Ele, né? Que Ele certamente te ajudará. Mas dê o primeiro passo, sabe? Processo de decisão, de mudança, de amadurecimento. É doloroso, mas é recompensador. Tem galardão, não é verdade? Não há como enfatizar suficientemente o valor de fazer parte de um grupo de estudo bíblico, né? De uma célula. Sempre aprendemos com a verdade compartilhada pelos outros e jamais aprenderíamos por conta própria. Outras pessoas vão ajudá-lo a discernir coisas que você teria deixado passar e vão ajudá-lo a praticar a verdade de Deus. A melhor maneira de se tornar um praticante da palavra é colocando no papel uma atitude efetiva, resultante da leitura, estudo ou reflexão sobre a palavra de Deus. Desenvolva o hábito de anotar de forma precisa o que pretende fazer. Essa atitude efetiva deverá ser pessoal, envolvendo apenas você. A prática é algo que você possa fazer e verificável como um prazo final para ser realizada. Toda aplicação deve envolver tanto seu relacionamento com Deus ou com os outros, sabe? Quanto seu caráter. Antes de ler o próximo capítulo, passe algum tempo pensando sobre essa questão. O que Deus já lhe pediu por meio da palavra, que você ainda não começou a fazer, sabe? Então escreva algumas medidas práticas que o ajudarão a executar aquilo que você identificou. Você pode contar a um amigo que não deixe vacilar, né? A Bíblia não nos foi concedida para aumentar nosso conhecimento, mas para mudar, sabe, a nossa vida. É isso, Deus quer mudar a minha e a sua vida, sabe, querido? Por favor, pegue aí um caderno, pegue um lápis, uma caneta e anote. Um tema para reflexão. A verdade me transforma. A palavra de Deus me transforma, não é verdade? E um versículo para memorizar. João, capítulo 8, versículo 31 e 32. Se vocês permanecerem em minha palavra,
Se vocês permanecerem em minha palavra, serão realmente meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Glória a Deus. E uma pergunta para a gente meditar: o que Deus me pede em sua palavra que ainda não comecei a fazer? O que é que Deus pede em sua palavra que eu e você, que você ainda não começou a fazer? Fica essa pergunta, essa interrogação. E talvez era tudo isso que eu e você precisávamos ouvir, na verdade. O Senhor, Ele te chama, o Senhor, Ele te convida para transformar a tua vida, sabe? Se permita ser transformado por essa verdade. Você tem que querer, vai partir de você, tá certo? Então, neste dia chuvoso, eu peço que você feche os olhos, sabe? Feche os teus olhos. Vamos subir agora ao altar de Deus, tá bom? Pai amado, obrigada, Senhor, por esse privilégio de estar mais uma vez, Senhor, fazendo a leitura desse livro. Deus, que o Senhor possa trazer essa verdade, essa palavra nos nossos corações, que a gente tenha vontade, sabe, Deus, que a gente se permita ser transformado por essa palavra, por essa verdade, porque a tua verdade nos transforma, sabe, Deus, e que a gente tenha essa humildade, esse reconhecimento de entender que precisamos mudar, sabe, porque o teu Espírito usa a palavra de Deus para nos tornar semelhantes a ti, Deus. Então que o teu Espírito Santo nos use, Senhor, nos transforme, nos molde segundo a Tua palavra, para que a gente possa permanecer na Tua palavra, Senhor, para que a gente aceite a Tua autoridade, sabe? Para que a gente entenda que precisamos, meu Deus, amadurecer cada dia mais, que a gente venha entender a tua verdade, assimilar e praticar na prática, sabe? Não ser meros estudantes, meros que lê a Bíblia e não põe em prática, não. E a gente leia, compreenda e ponha em prática, porque só assim a gente vai ser realmente teu discípulo. Este é o que te ama, né? Aquele que ouve as minhas palavras, os meus mandamentos e as guarda. Este é o que me ama, como diz a tua palavra, Deus. Então, que a gente possa, Senhor, o tempo todo tá ouvindo a tua palavra, como diz na palavra do semeador, né? Que a gente possa, meu Deus, ouvir e encontrar boa terra, sabe? Que a tua palavra encontre boa terra nos nossos corações. E não que ela seja levada por uma mente fechada, sabe? Uma mente superficial, nem uma mente distraída, porque é isso que o inimigo coloca, né? Uma mente distraída, um coração duro, uma mente fechada, uma mente superficial, para não ouvir a tua palavra e aplicar nas nossas vidas, mas que eles encontrem, que a tua palavra encontre solo fértil através do teu Espírito Santo nas nossas vidas, para que a gente tenha, meu Deus, né, um espírito humilde, para que recebamos de bom grado a tua palavra, sabe? Essa palavra que nos constrange, nos leva a uma mudança de vida. Muda as nossas vidas, Senhor. Nos ajude, tira o coração de pedra, sabe? Tira aquele coração duro, aquele homem corrompido, aquele homem que cheio de ego nas nossas vidas. Arranca o nosso ego, tira o nosso eu, sabe? Arranca o nosso eu. E que a gente entenda que precisamos, meu Deus, para pôr em prática a tua verdade, pôr em prática a tua palavra, sabe? E que a gente faça como o salmista Davi, meditar nela dia e noite, amar a tua lei, né? Como eu amo a tua lei, nela eu medito dia e noite. Que assim sejam as nossas vidas, que a gente ame a tua lei e medite nela dia e noite, põe em prática dia e noite. Viva essa verdade abundante nas nossas vidas, Senhor. Oh, meu Deus, tem misericórdia de milhares de pessoas que estão ouvindo agora esse áudio, seja lá onde ela estiver, se ela estiver em casa, no trabalho, onde for, mas que ela possa aplicar essa palavra, que o Senhor coloque o desejo no seu coração de pôr em prática, porque a verdade ela vai libertar,
né? Mas o princípio poderá deixá-lo infeliz, né? Muitas vezes, no processo de mudança, pode nos arrancar algumas lágrimas, né? Porque o processo é dolorido, para crescer é dolorido. Toda criança que cresce sente dor nos ossos. Então, assim, é nossa vida espiritual. A gente vai sentir dor, Deus. A gente vai sentir sim, mas que a gente entenda que isso é um processo de transformação de dentro para fora. Mas transforma-me, Senhor, transforma-nos, Senhor, que a gente cresça e amadureça segundo o Teu propósito para as nossas vidas e que a gente coloque em prática o que fala João. Se vocês permanecerem em mim, a palavra, serão realmente meus discípulos e conhecerão a verdade os libertará. Ó Deus, transforma as nossas vidas e traz a nossa mente para que a gente entenda o que é que ainda, o que a Tua palavra pede que ainda não começamos a fazer, o que eu ainda não comecei a fazer, o que essa pessoa que está ouvindo ainda não começou a fazer. Que o Senhor traga à mente dessa pessoa e ela dê um passo para essa transformação, sabe? Que ela entenda, talvez essa pessoa ainda não te aceitou como seu suficiente salvador, ainda não reconheceu, sabe? Seja lá o que for, Deus, traga a mente. Talvez essa pessoa ainda está prendida à falta de um perdão, está prendida a um passado, a uma carência, a um rancor. Eu não sei, Deus, mas o Senhor sabe, o Espírito Santo sabe. E eu creio que Ele está agora, nesse momento, tocando no coração dessa vida, Deus. Então, toca no coração para que essa pessoa se permita ser transformada por essa verdade, por essa palavra, sabe? Porque a Tua palavra nos transforma, nos constrange. Em nome de Jesus eu te peço. E nos concede, Deus, um excelente sábado, um excelente dia, excelente tarde, excelente noite. Em nome de Jesus. Amém. E a você, querido ouvinte, obrigado pela tua companhia. Até o próximo áudio, se o Senhor assim permitir. Tchau, tchau.